E hoje no nosso Saiba Mais nós vamos conversar com o professor do IFMG, que é o professor de História, está aqui do meu lado, e também de Humanidade, é isso mesmo? Isso. O Lenício. Isso. O Lenício vai falar um pouquinho mais pra gente sobre o Dia do Fico. Nós vamos fazer uma abordagem, né? Não é só o Dia do Fico, nós vamos falar também todo o processo, Sim. Não é isso? Sim. Por que o Dia do Fico? Que data é essa? É uma data que representa uma ruptura de Dom Pedro I, enquanto príncipe regente do Brasil, com a coroa portuguesa que exigia seu retorno, né? Seria um ato de desobediência de Dom Pedro, né, para com as cortes portuguesas, a coroa portuguesa. Então, o Dia do Fico representa esse primeiro passo em direção a um rompimento definitivo político com a coroa portuguesa. Dom Pedro I, ele foi o quê? Pressionado a ficar no Brasil? Como é que é essa história? Sim, na verdade, a família real portuguesa, ela se mudou para o Brasil em 1808. Fugindo, né, de Napoleão, do exército de Napoleão. Naquele contexto, na Europa, Napoleão Bonaparte marchava sobre Espanha, Portugal, e a família real, não conseguindo fazer frente ao exército de Napoleão, eles então trazem a sede do reino português para o Brasil. A partir de então, o Brasil ele deixa de ser uma colônia. Ou seja, ele não era mais limitado a estabelecer relações comerciais apenas com a coroa portuguesa. Então a gente tem um processo, a partir daí, da chegada da família real, de abertura econômica no Brasil. A exigência para que Dom Pedro fosse para Portugal, ela tem a ver com a Revolução Portuguesa, uma revolução burguesa com o fim da era napoleônica, como a gente chama, né? Se restabelece as monarquias europeias, que tinham sido então derrubadas por Napoleão. Dom João VI, então, no Brasil, pai de Dom Pedro I, ele vai para Portugal para assumir o trono português. As cortes portuguesas, como nós chamamos, elas exigiram que o Dom Pedro retornasse a Portugal e que uma junta governativa ficasse no Brasil, em nome do rei, para que Dom Pedro se preparasse para assumir o trono a partir quando fosse a hora. Então, desde que vieram em 1808 até 1822, que foi o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, né? Exatamente. Então, passaram aí 14 anos que muitas coisas aconteceram. Exato. Era um novo Brasil, vamos dizer assim, né? Porque a gente, aos poucos, o Brasil passou a ser uma nação mais aberta, diferente do que quando acontecia na colônia, que o Brasil só poderia estabelecer relações comerciais com a coroa. A partir de então, o Brasil passou a fazer negócios com a Inglaterra, com a França, com a Holanda, né? O Brasil passou a ser, então, parte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, sendo a sede do reino aqui no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, né? As primeiras faculdades, né, foram inauguradas naquela ocasião. A gente tem a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico do Rio, que foi fundado naquela ocasião. Então, uma série de instituições começam a ser montadas no Brasil, tendo em vista que ele se tornou a sede do reino, né? A corte portuguesa, as cortes que se estabeleceram em Portugal, e Dom João VI, pai de Dom Pedro I, retornou a Lisboa para assumir o trono, eles queriam recolonizar o Brasil e levar a família real para Portugal para que eles ocupassem o trono. Dom Pedro era o primogênito, ele seria ele é o sucessor direto de Dom João VI, né? E por isso era importante que ele estivesse lá, para se formar a partir de um partido que foi fundado, Partido Brasileiro, como se chamava, porque você tinha um partido brasileiro e um partido português, né? Onde você tinha portugueses e os brasileiros no Partido Brasileiro. E esse partido se organizou, então eles recolheram assinaturas de deputados, senadores, de lideranças políticas regionais, Minas, São Paulo e Rio principalmente. Milhares de assinaturas. São 8.000 assinaturas aproximadamente, que era um número considerável, tendo em vista um número reduzido da elite naquela ocasião, mas de pessoas importantes, né?
E Dom Pedro, então, entrega isso, o presidente do Senado, naquela ocasião, entrega a Dom Pedro o documento. E então, Dom Pedro estava morando aonde nessa época? É no Rio de Janeiro, né? Então, no Paço Imperial, né, que é esse prédio onde o Dom Pedro estava, ele então declarou aquela famosa frase, né? Se é para o bem de todos, né, e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico, né? Essa frase, então, com essa frase que ele declarou, ele toma essa decisão, que é uma decisão clara de rompimento com as cortes portuguesas, que chegaram, inclusive, a enviar uma força militar para buscá-lo à força, né? Para levá-lo à força a Portugal. Mas ele não deixa que essas tropas desembarquem no Rio. Então, eles retornam a Portugal e, a partir daí, eram meses, foram 7 meses até a independência. A partir daí, o Brasil se preparou, de fato. Dom Pedro, né, junto a essa elite, já havia negociado com Dom Pedro que ele seria proclamado o rei do Brasil e o Brasil se tornaria independente. Então foi uma questão de tempo. A história conta que ele recebe uma carta da esposa, não tem? Diz Dona assim, Leopoldina. ele recebe uma carta e com essa carta é que ele declara a independência, não tem uma história assim? Ele estava em viagem, né, com uma comitiva, e ela é que recebe, né, os documentos que chegavam de Portugal, exigindo certas condições para o Brasil, né? Impondo, na verdade, porque o Brasil ainda não era independente, né? E isso tudo um desenrolado do dia do fico, ou seja, o Dom Pedro I ele afronta as cortes, eu não vou embora, eu vou ficar no Brasil. As cortes continuam tentando transformar o Brasil, recolonizar o Brasil, né? Transformar o Brasil novamente em uma colônia, e os meses vão se passando e fica essa luta, essa disputa, né, entre o Brasil vai voltar a ser colônia ou não. Obviamente, para a elite aqui, né, não era interessante, e o Dom Pedro era aconselhado boa parte dessa elite, entre eles o José Bonifácio de Andrade, né. Então, a Dona Leopoldina, ao receber essa espécie de ultimato, né, de que as tropas portuguesas viriam e recolonizariam o Brasil, ela, junto com o Bonifácio, escreve a ele, olha, chegou tal documento dizendo isso, aquilo, eu acho que é um momento oportuno de uma declaração de independência, de romper definitivamente. Foi quando ele recebe esse documento, né, o mensageiro alcança ele, e ele então acaba declarando a independência do Brasil. A declaração da independência, ela foi uma consequência, né, de uma série de fatores que se desenrolaram a partir da Revolução do Porto, da ida de Dom João para Portugal, da tentativa de buscar Dom Pedro aqui, ele não aceitar, e principalmente, sobretudo, assim, a principal causa, vamos dizer assim, né, se a gente tivesse que nomear, da independência do Brasil foi a tentativa de se recolonizar o país. Estrategicamente, Dom Pedro assegurou, né, que o Brasil ainda permanecesse com a dinastia de Bragança, né? E o Brasil ainda hoje tem uma família real, né? Essa mesma família real. O Brasil ainda tem uma família real, estão aí vivos, né? A gente tem príncipes, princesas que são brasileiros, né? E que são provenientes dessa família, dessa dinastia de Dom Pedro I, né? Posteriormente, é interessante isso, Dom Pedro, numa situação de muita dificuldade política, ele foi rei de 1822, ele foi coroado. Em 1831, ele abdica do trono. E ele retorna a Portugal e assume o trono português, né? Ele se torna rei de Portugal. É interessante isso, né? Ele foi rei do Brasil e rei de Portugal. E aí, todas as outras coisas que ocorreram, que aconteceram, são muitas outras histórias, né? Vem a independência aí, que começam outras histórias mesmo, que a gente vai contar, né, no próximo programa, no próximo Saiba Mais.